Bolsonaro preso e Michele Eduardo Bolsonaro na roda. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui com o canal, clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, é seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 10 de novembro, são agora 5h30 da tarde, e saiu a informação, eu acho que no dia 9 de novembro, na véspera de eu gravar esse vídeo, que os ministros do Supremo Tribunal Federal mudaram de avaliação, mudaram de posição sobre a probabilidade de prisão de Jair Bolsonaro, diante, inclusive, das manifestações, das investigações, melhor dizendo, sobre os ataques de 8 de janeiro, tentativa de golpe de Estado, toda essa coisa que eu já falei diversas vezes aqui no canal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo a colunista Bela Megali, do jornal O Globo, segundo ela falou com 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, em tom de anonimato, enfim, que disseram que as chances de Bolsonaro se livrar de uma prisão neste momento, segundo as investigações da Polícia Federal, mais a delação do Mauro Cid, que, como eu falo todas as vezes aqui, até papagaio fala, então toda delação, premiada ou não, ela precisa ter provas. Não basta somente alguém acusar. Isso vale para mim, vale para você, vale para quem a gente gosta e para quem a gente não gosta também. Mas, segundo os ministros ouvidos pela Bela Megali, as chances de Bolsonaro sair da prisão são pequenas. Eles indicam que as investigações revelam, no plural mesmo, investigações contra Bolsonaro revelam que é muito difícil, uma aspa dos ministros, Bolsonaro se livrar da prisão. Você tem a questão da falsificação dos cartões de vacina, a questão da venda das joias da União, que ele recebeu como presente, enfim, como presidente da República, e a questão do golpe de Estado, como eu citei. E essa avaliação dos ministros vem apesar do subprocurador-geral da República, o Carlos Frederico dos Santos, considerar a delação do Mauro Cid até o momento, aspas do subprocurador, fraca. Veja, há mais de uma investigação em curso, então todas elas podem resultar na prisão de Bolsonaro. Contudo, entretanto, todavia, isso não quer dizer que isso está para acontecer semana que vem. Mas deve ocorrer sim a prisão do Bolsonaro. Como eu já falei em diversos vídeos aqui no canal, o Estado, qualquer que seja ele, de qualquer país, de qualquer perfil ideológico, o que quer que seja, o Estado ele se protege. E houve uma tentativa de ataque ao Estado brasileiro. Então, o Estado vai se proteger. Ele vai prender responsáveis, pessoas que tentaram atacá-lo. É evidente que muitos vão escapar. Fazendo a analogia que eu sempre faço, é como você pegar um punhado de areia e apertar com a mão. Grãos de areia vão escapar pelos dedos. E é o que vai ocorrer com muitos desses aí que a gente sabe. Mas o Bolsonaro e seu entorno vai pagar em alguma medida. Claro que não todos na mesma proporção, mas em alguma medida eles vão pagar. E o Jair deve ser o que mais vai pagar. Como eu comentei no vídeo anterior, a delação do Mauro Cid falou do tal gabinete do ódio, enfim, e já envolveu o Carlos Bolsonaro, que é dos filhos do Bolsonaro, o bibelozinho dele aí, o mais bibelozinho dele aí. Então houve essa mudança de interpretação, porque no começo disso tudo, ainda lá em janeiro, a avaliação era que era difícil. A avaliação do ministro primeiro era que era difícil Bolsonaro ser preso, etc. Mas hoje, com as investigações em curso, dessas 3 investigações que eu citei em curso, fraude em cartão de vacina, que não é só o documento, o cartão lá, se assinou, é fraude no sistema do SUS, o cadastro de saúde pública do SUS. E a questão das joias e essa coisa do golpe de Estado, é muito difícil que Bolsonaro escape da prisão. E falando em Mauro Cid, agora saiu o trecho
vazou o trecho de delação do Mauro Cid, em que ele coloca o Eduardo Bolsonaro e a Michele Bolsonaro na roda da brincadeira aí da delação dos atos golpistas. Segundo o que saiu da delação do Mauro Cid, é que Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro incitaram o Jair a tentar dar um golpe de Estado. Né? Segundo o depoimento do tenente-coronel da Polícia Federal, ambos incitaram o Jair Bolsonaro a dar golpe. Disseram, vai que dá, vamos que estamos contigo, vai, só tem você. É isso, não é essa linha assim, né? Eu estou falando em tons de brincadeira, mas é nessa linha aí, né, que eles incitaram o Jair a dar golpe de Estado. Na verdade, vamos ser muito sinceros, todo o entorno de Jair Bolsonaro, seja parente ou não, incitou o Bolsonaro a fazê-lo. Não que ele não tivesse vontade, né? Não que ele estivesse em casa assistindo um jogo e chegaram, olha, tá fazendo nada aí, vamos ali dar um golpe. Não foi assim que a banda tocou. Mas todos ali incitaram, né? Em alguma medida, que Bolsonaro desse esse golpe de Estado, tentasse dar esse golpe de Estado, né? Todos ali incitaram ele a fazer isso. E aí agora vem a Michele e o Eduardo Bolsonaro, que sentiu, né, que reagiu a vazamento desse tipo de coisa, enfim, foi lá e fez as bravatas dele que ele sempre tem que fazer. Sempre lembrando, sempre ressaltando que toda delação precisa ser comprovada, porque falar até papagaio fala. Como já disse aqui nesse vídeo, vale para mim, vale para você, vale para quem a gente gosta, vale para quem a gente não gosta. Mas de acordo com o relato do Mauro Cid, a Michele, Eduardo, enfim, eles contavam com os CACs, que estavam lá em Brasília, acampados, enfim. Eles contavam com as armas dos CACs, né, que são colecionador, atirador esportivo, caçador, enfim. Esse povo que o Bolsonaro armou à torta direita sem critério basicamente nenhum. É evidente que nem todo CAC é golpista, extremista, ou coisa que o valha, mas boa parte deles ou são, aproveitaram essa história de CAC para se armarem, comprar armas de fogo, inclusive com um intuito violento, vamos ser muito sinceros aqui. Né? E de novo, o Mauro Cid, nos depoimentos que está dando, enfim, nessa reportagem que saiu do Aguirre Talento, né, do UOL, que o Mauro Cid disse que só não teve golpe porque os comandantes das Forças Armadas não quiseram. É aquela história, né? Como eu sempre venho repetindo aqui, o Mauro Cid vai poupando ali os seus colegas de farda, etc. Claro que alguns ali no entorno vão pagar, o Braga Neto já está inelegível, provavelmente o Augusto Heleno vai ter alguma sanção também para ele, provavelmente criminal, porque ele não foi candidato, ele não tem nem a possibilidade de ser punido na justiça eleitoral. E o Braga Neto também pode responder inquéritos da justiça, aspas, comum, né, sem ser a eleitoral, mas ele vem criando esse tipo de coisa. É sempre bom lembrar que Bolsonaro é militar, Bolsonaro não manchou as Forças Armadas, Bolsonaro é militar, Bolsonaro foi ungido pelas Forças Armadas, sua candidatura foi lançada em novembro de 2014, poucos dias depois da reeleição de Dilma Rousseff naquele ano, dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, na AMAN, no Rio de Janeiro, cujo comandante da AMAN naquela época era o general Tomás Paiva, atual comandante do Exército. Então fica aqui essa coisa do poupar aqui, nessa narrativa, nessa construção narrativa de separar o joio do trigo, como as Forças Armadas querem fazer após a derrota de Bolsonaro e os ataques de 8 de janeiro. O grande golpe foi a narrativa de golpe. Não que se o cavalo não passasse selado, os caras não montassem nele. Mas era naturalizar militares na política. Hoje ninguém questiona o fato de militar falar sobre política. E não importa se eu concorde ou discorde do que o militar esteja falando, ele não deveria falar. Ponto final. Os militares, as Forças Armadas são instituições de Estado e, como tal, não devem se envolver na política. A política é coisa dos civis, e não dos militares. Eles não têm que se envolver. Quem o povo decidir, o que o povo decidir politicamente, eleitoralmente, dentro dos espaços democráticos, os militares estão ali seguindo com o seu papel, com o seu dever. O mesmo vale para as polícias militares. Mas não é isso que a gente vê e a gente já percebe, já vemos aí a naturalização dos militares na política. E aí o Mauro Cid diz que o plano de golpe só não foi adiante porque os comandantes militares não concordaram. Teve aquela história do Freire Gomes, que teria dito que se Bolsonaro insistisse com isso,
daria voz de prisão a ele, mas ele teria dito isso já na terceira ou quarta vez que Bolsonaro teria falado de golpe com os comandantes das três forças no tempo que ele era presidente da República. Fosse para fazer isso, tinha feito na primeira, porque aí era um dever dele fazer. E também, se não deve falar de política, também é dever das instituições de Estado zelar pela Constituição, pela ordem constitucional, principalmente das Forças Armadas, e não foi isso que foi feito. Entre essas três forças, o Garnier também deve ir para a roda um pouco ali, para pagar também, tem alguns militares mais graduados, dependendo da força, pagando pelo golpismo. Mas isso a gente precisa esperar para ver. Mas o desdobramento que nós estamos vendo é esse. Os ministros do Supremo Tribunal Federal já entendem que já não é mais tão difícil assim Bolsonaro ser preso. É provável que essa prisão ocorra, mas não é para agora. Isso vai levar algum tempo ainda. Provável, talvez em 2024, quiçá, talvez ainda em 2025. Ou antes também, não sei. Não tem bola de cristal e nem sou Almediná para cravar isso aqui. E o Mauro Cid também pôs sobre a mesa, na roda, a Michele Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. E aí a gente precisa ver no que isso vai dar. O fato concreto é que esse entorno do Bolsonaro, os Bolsonaro, esse entorno deles, pagará, né, esse entorno pagará pela tentativa de golpe de Estado, ou narrativa de golpe, enfim, pela desestabilização da política brasileira. Eles vão pagar pela incitação aos patriotários, e de novo dizendo que o patriotário é aquele que cantou hino para pneu, é aquele que fez muro de quartel como muro das lamentações, não necessariamente eleitores de Bolsonaro, mas esses que cantaram hino para pneu, desculpe, se você cantou hino para pneu, você é um patriotário. Então, incitou os patriotários a darem golpe. Ninguém foi lá quebrar certos poderes para fazer a manifestação pacífica, o livre de pensar, não. Eles foram para tentar dar o golpe de Estado. Eles estavam convictos de que isso iria acontecer e que as Forças Armadas se insurgiriam para bancá-los e assumiriam o poder, etc. E, uma maior doidiça, colocariam Bolsonaro de volta na presidência da República, o que não aconteceu. Tanto que Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos. O Bolsonaro topou ser o espantalhão das Forças Armadas e ele e todo o seu entorno vai pagar pela brincadeira golpista. E a torcida é que os demais envolvidos nisso também paguem.